Olá, tudo bem? Eu sou a Karina, tenho formação em pedagogia, em gestão de recursos humanos, estou cursando a pós-graduação em psicopedagogia e análise do comportamento. Hoje o tema do vídeo é para contar para vocês um pouquinho da minha experiência na escola, como que eu estudava e como eu passei a estudar depois que eu fui aprendendo sobre o transtorno de déficit de atenção, como funciona o cérebro e contar para vocês, quem sabe a minha experiência pode ajudar vocês, né? Lembrando que não tem nenhum embasamento científico, é simplesmente a minha vida, mas às vezes você pode pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, juntando, você consegue ir driblando aí as dificuldades e principalmente com relação a prioridades, procrastinação, isso traz insegurança, isso traz desistência. Eu, por exemplo, já passei por 2 períodos, no primeiro colegial eu repeti de ano, e depois agora mais recente, eu estou fazendo a segunda vez a pós-graduação em psicopedagogia porque eu não terminei a primeira. E para que eu consiga ter uma boa formação, eu tomei a decisão de fazer tudo novamente. Como eu fazia para estudar antes? Gente, pensa que eu tenho 35 anos, tô velha. Há 25 anos atrás, 30 anos atrás, nem sonhava em transtornos do neurodesenvolvimento. A minha educação, né, eu sempre tive um respaldo muito bom da minha família, neta de professora, filha de professora, mas assim, a minha avó sempre me ajudou com as lições de casa, então eu sempre tive essa vivência. Então, assim, agora desliga a televisão, desliga tudo, vamos fazer a atividade. E isso eu trouxe, né, da infância isso, que na hora de estudar eu preciso ter, não posso ter estímulo. Qualquer barulho, qualquer coisa que aconteça, isso vai me desconcentrar e depois para eu retomar é muito mais complicado. Então, assim, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, com 50 mil habitantes, então, assim, não se falava muito, né, desses transtornos. Então, eu lia várias vezes, várias vezes, várias vezes. Às vezes eu escrevia, lia, escrevia, fazia resumo, né, enfim. Mas o que nunca dava certo, né? Nunca dava certo, eu sempre tirava nota baixa e isso me gerava uma frustração, porque eu falava, cara, eu estudei, eu não fiquei sem estudar, o que eu tô fazendo de errado? Eu sou burra mesmo, porque eu tô estudando e não consigo tirar nota alta. Quando eu fui estudar a pedagogia, acabei entendendo um pouco como funciona a aprendizagem, né? Na minha formação, eu tive um pouquinho, né, do aprender a aprender. Eu sempre observo qual é o período em que eu tô mais focada, em que eu tô mais descansada, em que eu consigo me concentrar melhor. Eu sou mais noturna, eu sou mais diurna. No meu caso, eu funciono durante o dia. E eu vou programar os meus horários de estudo para o dia. Outra coisa muito importante é você identificar o que você precisa estudar. É uma aula, é um curso online? Para mim funciona muito, eu tinha muito preconceito com os cursos online. Nossa, não funciona online, precisa muita disciplina, eu não tenho disciplina. Mas aí eu fui descobrindo, eu consigo fazer os meus horários. Não. E depois que você identificou
o período que você mais está focado e o que você precisa estudar, eu gosto sempre de fazer uma sensibilização. O que basicamente eu faço? Eu vou me preparar para quando chegar o dia, eu estudar. Então, o que eu preciso? Eu preciso imprimir os textos da aula. Então, eu vou imprimir os textos da aula. Eu preciso comprar marca-texto para que eu grife os textos. Então, eu vou providenciar o marca-texto. Eu preciso de caneta, minha caneta tá meio falhando, então eu vou, antes de chegar o dia que eu vou estudar, você entende que eu vou pensando no estudo? Aí eu vou preparando. É melhor você estudar com qualidade do que você simplesmente chegar e estudar e não prestar atenção. Então, eu optei por isso. Eu optei por ter por estar bem. Então, se eu não estou bem fisicamente, psicologicamente, não vai adiantar, porque eu não vou prestar atenção na aula. Então, eu deixo para estudar outro dia, outra hora, né? Entro no aplicativo da instituição da pós e falo, eu preciso, são 6 aulas, então eu vou estudar aí, no sábado eu vou assistir 3 aulas de 2 disciplinas. Então, eu vou lá e eu assisto 3 aulas de 2 disciplinas. E sempre colocando metas. E muito importante, TDAH, a gente é a 1000. A gente tem, assim, a esperança lá em cima, a gente vai colocando metas lá em cima. Para não se frustrar, começa devagar. Eu já me frustrei 1000 vezes, porque eu fui colocando metas e metas e metas, e não conseguia cumprir essas metas. Até o momento que eu entendi que eu tenho uma limitação, então eu preciso reduzir essas metas. E lógico, à medida que você vai treinando o seu cérebro, você pode ir exigindo um pouquinho mais, tá? Programe pausas para o estudo. É muito importante. Você precisa ter o tempo para estudar e o tempo para descansar. Porque se a gente fica muito tempo sentado, fazendo a mesma coisa, a gente vai chegar uma hora que vai ficar desatento. Então, também é importante você programar essas pausas. O que eu vou fazer nessas pausas? Quanto tempo eu vou ter de pausa? Eu vou ter 3 minutos de pausa. O que eu consigo fazer em 3 minutos? Vou fazer... Vou pular corda, vou pular amarelinha. Então, para as crianças, é importante e sempre utilizar uma atividade que utilize outro campo do cérebro e não uma atividade em que ele vai ficar sentado ou que seja muito, muito estimulante para ele. Se concentrar novamente vai exigir um maior tempo, né? E isso acontece comigo também. Então, assim, se eu vou pegar o celular nas minhas pausas, esquece. Eu não vou ficar 3 minutos na pausa. Então, o que eu programo? Gente, lembrando que eu sou uma adulta de 35 anos, e eu tenho trabalho de casa para fazer. O que eu faço nessas pausas? Eu programo atividades da casa em que são rápidas. Então, lavar uma louça, eu programo pôr a roupa na máquina, estender uma roupa no varal, tomar um café, tomar uma água. Então, não é reforçador para mim a atividade de casa, mas é algo que eu me movimento e eu vou usar um outro lugar do meu cérebro. Porque daí, quando eu retomar, eu vou voltar a me concentrar. E à medida que você vai interiorizando, isso vai se tornando um hábito, você vai naturalmente perceber que as pausas vão poder espaçar. Então, você começa com uma quantidade de pausas e depois você vai espaçando essas pausas.
E é muito importante, é muito legal, porque quando você vai, eu falo, é muito satisfatório para mim quando eu pego a minha lista de tarefa e vou ticando, assim, sabe? É muito, muito satisfatório. Colocar o temporizador, até que você tenha essa concepção, essa percepção, porque o TDAH não tem noção nenhuma de tempo. E quem. Então, o temporizador ele é muito importante para isso, para que você se policie e se programe, né? Então, acabou o tempo, acabou o tempo. Preparar o ambiente para você estudar é muito importante. O ambiente, ele precisa estar livre de distratores. O que seriam livre de distratores? Ah, um som, alguém que passa e fala com você. Ah, uma televisão. Tem muita gente que consegue estudar quando tem barulho, consegue. Isso para mim é inadmissível. Eu não consigo, eu jamais imaginei que eu conseguiria e eu sei que eu não vou conseguir. Por isso, aonde que eu estudo? No quarto de porta fechada. Hoje eu tô medicada, então isso aí é um pouquinho mais fácil, mas a importância de você se treinar, né, para você ver os seus comportamentos, rever os seus comportamentos é muito importante, porque o remédio não é um milagre. A gente precisa do remédio, mas é importante também a gente tentar ir desvencilhando do remédio. Uma coisa que para mim dá muito certo, utilizar o máximo de recursos possíveis. Como eu disse anteriormente, eu uso todos os recursos do meu cérebro. Então, assim, eu vou assistir a videoaula, eu vou anotar, eu vou ler enquanto eu estou estudando, enquanto está rolando a videoaula, eu vou ler para identificar no texto aonde que está falando aquilo. E grifar. E nas minhas anotações, eu tenho, assim, muitas cores de caneta. Por quê? Eu vou anotando de cores diferentes. Porque eu assimilo melhor. Para mim fica mais organizadinho, visivelmente fica fácil para guardar, porque nós, TDAHs, temos uma memória de Dory. Porque se eu assistir só a aula, eu já tentei, galera. É a mesma coisa que se eu estivesse na sala de aula. Se eu estiver só assistindo a aula, eu vou falar, eu preciso fazer tal coisa. Aí a hora que eu vou ver, eu já me distraí, dei muito mais pausas do que eu deveria. Por isso, a importância de você aprender a aprender. Como que você consegue estudar? Eu sou muito audiovisual. Então, assim, música para mim é muito mais. Eu sou muito fácil de decorar música. Então, pensando nisso, se eu sou visual e sou auditiva, eu vou trabalhar esses campos. Eu sou lerdinha para escrever, porque eu também tenho uma questão de perfeição, então a minha letra tem que estar bonitinha, né? Como eu falei, colorido, porque vai estimular o meu visual. Tem coisa, é muito interessante. Tem coisas que eu lembro aonde estava escrito na lousa da faculdade. É muito legal. Assim, é uma memória que ao mesmo tempo você tem uma memória boa, mas assim, para coisas úteis a sua memória é péssima. Então, e tá tudo certo. A gente vai tendo estratégias pra gente ir driblando essas dificuldades. Quando você concluir a tarefa, comemore! Que vitória! Você concluiu, você estudou. Você programou para estudar 2 horas e você estudou 2 horas. Parabéns! Tique isso!
com gosto, com felicidade, se possível, destaque. Se não conseguiu, porque aconteceu algum imprevisto, tá tudo bem. O que que eu gosto de fazer? Né? Se eu não conseguir atingir, eu precisava assistir 3 aulas e assistir 2. Eu vou anotar. Eu não consegui assistir a terceira aula porque aconteceu isso, isso, isso e isso. Porque nada é uma máquina, nós não somos uma máquina. E a rotina também tem imprevistos. E às vezes você se prepara, você se planeja para ser de um jeito, mas infelizmente acaba acontecendo imprevistos que acabam saindo do controle. E tá tudo bem. Então eu gosto sempre de anotar o porquê, porque assim, a gente se culpa muito, né? De novo eu fracassei, eu não consegui de novo. Não, você não fracassou. Olha que legal, você assistiu 2 aulas. Agora a terceira, você assiste depois. E tá tudo bem. E lembrando, de novo, já falei no início do vídeo, mas é muito importante ressaltar que nenhuma dessas dicas que eu dei aqui foram dicas assim, eu peguei de tal fonte, de tal fonte. Então, assim, não tem embasamento científico. É a minha vivência, simplesmente a minha vivência que eu tô trazendo para vocês, de coração aberto, para que, quem sabe, esse vídeo chega para alguém que fala: Poxa vida, a Karina fez isso, pode ser que para mim dê certo. Quando a gente fala de neurodivergência, quando fala de autismo, a gente sempre fala de programas individualizados, porque cada um é um, ninguém é igual. A gente vai tentando, a gente vai testando, o que dá certo deu, beleza, vamos continuar. O que não dá certo, vamos rever o que a gente pode fazer para melhorar. É isso aí. E por hoje é só. Eu gostaria de agradecer de novo vocês por estarem aqui. Eu tô gravando esses vídeos simplesmente para ajudar. Então, se vocês acham que essas dicas podem ajudar alguém, pode ajudar algum adolescente, pode ajudar alguma criança, algum pai que tem uma criança com TDAH, que não sabe o que fazer para ensinar ele a estudar, compartilhe esse vídeo, curte aí se você gostou, inscreva-se no canal, ajuda aí a chegar e a gente ajudar muitas pessoas. Beijo, beijo, tchau!